Lembrando que durante as palestras, os participantes poderão fazer perguntas diretamente pelo YouTube. As perguntas serão respondidas ao vivo pelos palestrantes e quem quiser obter o certificado de participação deverá fazer sua inscrição lá pelo Simpla. E no final do evento, às 17 horas, serão sorteadas obras entre os doadores do Apoia-se. As doações podem ser feitas durante todo o período do evento pelo site do Apoia-se, que é o apoia.se/Direito Solidário. Passamos agora para a palestra Comércio Internacional em Tempos de Pandemia, Perspectivas da Diplomacia Brasileira na China. O palestrante será o excelentíssimo senhor diplomata Dr. Celso de Tarso Pereira, ministro conselheiro na Embaixada do Brasil em Pequim, serviu 2 vezes na missão do Brasil junto à OMC, em Genebra. Responsável pela área de solução de controvérsias. É mestre em Direito Internacional pela Universidade de Kiel, na Alemanha. E como moderadora, a excelentíssima senhora desembargadora do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, doutora Luciane Amaral Corrêa Mich, corregedora regional da 4ª Região, doutora em Direito pela Universidade de Genebra, mestre em Direito pela PUC-RS e especialista em Direito Internacional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ok. Então, muito obrigado. É um prazer estar aqui com todos. Espero que estejam me vendo e ouvindo bem. Estão? Ótimo. Então, eu vou começar agradecendo, mas dizendo também que eu estou falando aqui da China, né? Um outro fuso horário, né? E uma conexão diferente. Espero que estejamos bem conectados durante todo esse período. É um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer à Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ao Inovatir, aos organizadores desse evento e à doutora Luciane pelo convite para poder também participar. É um prazer, né, estar aqui e poder também colaborar com essa iniciativa que eu sei também que tem caráter beneficente. Eu pretendo nesse espaço aqui nesse espaço com vocês agora, falar do grande tema, que é o comércio internacional em tempos de pandemia e procurar dar uma perspectiva de como nós vemos essas coisas a partir aqui da Embaixada do Brasil em Pequim. E eu pretenderia falar, e naturalmente também a doutora Luciane pode me interromper a qualquer momento e perguntar ou pedir esclarecimentos. Eu pretenderia dar fazer uma atualização breve, mais ampla, da situação atual aqui na China em relação à pandemia, também o impacto na economia. Depois pretenderia falar um pouco da situação, que parece que vem se agravando, e também da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Depois falar da situação mais concreta e específica do comércio internacional em tempos de pandemia, o que está acontecendo, quais são os recursos que haveria, quais são os fenômenos que estamos observando. E depois, ao final, procuraria talvez tentar concretizar isso no caso atual da busca, né, de suprimentos médicos no mercado bastante escasso. E, finalmente, indo do geral para o específico, eu focaria mais na relação bilateral Brasil-China, como é que ela está e como que a pandemia se insere nesse relacionamento bilateral. Né? Espero que isso tenha uma certa lógica, uma certa ordem, né? E se não tiver, ou se tiver um atrapalho, atribuo isso, né, essa confusão, ao fuso horário Brasil-China. Eu começo, então, com uma atualização da situação aqui da China. Acho que talvez seja interessante para vocês saberem como é que isso
vem funcionando, e começo mostrando com as notícias do jornal, né? Talvez seja a maneira mais direta, mais perto da realidade, né, que eu posso dar para vocês. E não é à toa, né, que essa capa de jornal, que é de ontem, né, nós temos 3 pontos que é o tema da nossa conversa aqui hoje. O primeiro é a pergunta: está vindo uma segunda onda de casos de vírus? E devemos nos assustar com isso, né? Depois de um começo muito drástico e difícil para a China, especialmente na área de Wuhan e na província de Hubei, a situação melhorou. Hoje há muito poucos casos novos na China, né? A situação está sob controle. Mas, há poucos dias atrás, houve um rebrote de alguns casos em Wuhan e numa outra província ao norte de Jinling. E isso, naturalmente, fez soar aí, os alarmes em relação a isso. E a visão aqui não é de pânico, mas é de muito cuidado e quase de tentar incorporar à normalidade o fato de que no futuro próximo teremos, de tempos em tempos, né, novos casos, novos pequenos surtos aqui e ali, né? Talvez isso depois se veja também em outros países, né? Vamos ver. Então, essa era a primeira notícia do jornal. Uma nova onda possível de casos, vamos ver. Mas aqui em Beijing, saindo na rua, e muito diferentemente do começo de fevereiro, e o mês inteiro de fevereiro, onde quase tudo estava fechado. A embaixada nunca fechou, né? Mas o comércio em geral estava fechado, cinemas, naturalmente, alguns parques abertos, né? Hoje já a vida quase voltou ao normal, mas todos usam máscara, né? Restaurantes estão abertos, mas com controle social, 1,5 metro de distância. Alguns lugares continuam fechados, como cinemas e locais de grandes aglomerações. Há um controle através de aplicativos que indicam se a pessoa esteve fora de Pequim há mais de 14 dias. Então, há um fenômeno interessante. A situação melhorou muito, mas o controle aumentou. Para entrar em casa, por exemplo, e todos os meus colegas dizem a mesma coisa, e os chineses, naturalmente, também, todos necessitam de um cartão de identificação, sem o qual não se entra. Isso, esse controle tinha modulado um pouquinho, mas com esses novos casos, de novo, todos os guardas da porta, os porteiros, voltaram a exigir, né? Então, não se entram em lugares de residência sem esse cartão de identificação, sem controle de temperatura, em todos os lugares. E em muitos lugares, para entrar, tipo restaurantes ou lojas, muitas vezes se pede, né, um código de barras que será lido e indicará se a pessoa esteve fora de Pequim, no caso, nos últimos 14 dias. Além disso, praticamente nenhum voo desce atualmente na cidade de Pequim. Os voos para cá são todos desviados para outras cidades, onde é feita uma triagem, e se a pessoa passa num teste, que é feito, a testagem para ver se tem o vírus, então ela pode seguir viagem para Pequim. Há um voo, se não me engano, apenas, que vem de Hong Kong, que desce em Pequim, e aí a pessoa chega e é obrigado a fazer uma quarentena obrigatória, que era de 14 dias, e agora aumentou para 21. São 14 dias de quarentena, que pode ser num hotel ou em casa, dependendo da circunstância, e mais 7 dias de observação, de home observation, de observação caseira. Então, há muito controle. Embora não haja muitos casos, talvez as duas coisas andem juntas, né? Mas é interessante também, olhando a situação do Brasil, verificar que o que houve foi uma quarentena e controles muito, muito estritos ao início, final de janeiro, fevereiro, especialmente em Wuhan e Hubei,
talvez tenha sido, certamente foi o lockdown mais estrito no mundo, né? E os chineses um pouco se orgulham disso e gostam de dizer que, por causa disso, não se espalhou ainda mais a epidemia. E, pouco a pouco, isso foi sendo modulado de acordo com a região do país e a situação de cada cidade. Em Beijing, por exemplo, em Pequim, os parques praticamente nunca fecharam, mas sim o que há é um controle inteligente. Todos os parques acabaram tendo só uma ou duas entradas, com a medição de temperatura e também com controle do número de pessoas que podiam entrar. Então, isso permitia, né, uma válvula de escape para as pessoas poderem passear. Praticamente, a única coisa que se podia fazer aqui, fim de semana, era passear nos parques. Isso agora, naturalmente, vem mudando. E também deve-se ressaltar, isso varia de país para país, mas na China houve muito engajamento por parte da população. As pessoas encararam essa realidade, puseram as máscaras, seguiram as instruções e, especialmente em Wuhan, tiveram que aguentar esse lockdown muito longo. Bom, essa situação geral, mas em paralelo, e o que mostra também a realidade, a nova realidade, a outra notícia aqui é a reinauguração de uma das maiores Disneys do mundo, a de Xangai, né? O que é um sinal claro de volta à normalidade, né? Porque aí há milhares de pessoas que vão todo dia, e então é o contraponto, né? A mostra da normalidade. Bom, todo esse período de epidemia no mundo inteiro, mas aqui na China, causou impacto na economia muito claro, muito drástico. E, para vocês terem uma ideia, né, o produto interno bruto chinês se contraiu 6,8% no primeiro trimestre de 2020. Este é o pior resultado desde 1992, quando se iniciou essa série histórica de medição do PIB. E também é o primeiro resultado negativo desde 1976, ou seja, o último ano da Revolução Cultural. Então, é uma coisa muito... o peso na economia foi realmente drástico, mas agora, né, a China já está voltando, já está reaquecendo os motores, prevê-se aqui aquela curva em V de recuperação da economia, né? Em alguns países falam que será em W, aqui, por enquanto, se espera uma recuperação em V. O superávit comercial também no primeiro trimestre, comparando com o ano passado, uma queda de 83%, né? E os investimentos na China também caíram, né? Então, isso é muito pesado, mas naturalmente reflete no primeiro trimestre, no auge da crise, talvez a partir de agora, desde meados de abril, e especialmente agora a partir de meados de maio, e pelo resto do ano, deve haver uma certa recuperação, mas isso tem muito a ver também com a situação do resto do mundo. Então, é bom, eu, às vezes vou fazendo, né, dando para vocês esses pontos de comparação, que permitem talvez entender melhor aquilo pelo qual os outros países passaram, estão passando, e que o Brasil talvez tenha pela frente ou já esteja enfrentando, né? Porque tudo isso também se insere numa perspectiva econômica, no contexto econômico de 2018, 2019, que já não era tão positivo. Então, é importante ter isso em mente. Mas volto ao jornal, que a terceira notícia aqui da manchete, aqui embaixo, era os chineses dizendo que o teste global de governança começou, né? E, ou seja, eles estão se perguntando, frente à pandemia e à crise econômica, quem que está saindo melhor, né? Será que é a China? Será que é a União Europeia? Os Estados Unidos? Né? A resposta vocês bem saberão, né? E leio aqui, inclusive, que, apesar de todas as dificuldades, a China está se movendo para frente e será the ultimate winner of this test, será o vencedor desse teste, né, na visão do jornal aí.
E naturalmente, nós estamos vivendo, né? Nós vemos toda essa troca de farpas, essas crises quase diárias aí entre as comunicações entre o governo chinês, americano, europeu e outros, né? Uma busca pela construção da narrativa, né? Quem saiu bem, quem realmente encarou o desafio, né? Quem pôs os melhores meios para alcançar os objetivos, né? Quem se recuperará primeiro da crise econômica, né? Isso se nota claramente aqui na China, mas também nos outros países, né? E às vezes na linguagem de artigos, jornais, se percebe esse esforço por construir uma narrativa, né? E os chineses dizem que o estilo deles, top-down, de cima para baixo, é o que dá o melhor resultado, né? Para a China, a situação é um tremendo desafio, porque eles vinham, né, tentando cimentar, solidificar a imagem de uma China poderosa, a segunda maior economia do mundo, e que tinha muito a compartilhar com o mundo, mostrar ao mundo, né, aquela iniciativa do cinturão e da rota, nova rota da seda, Belt and Road Initiative, era um dos marcos da diplomacia chinesa, especialmente pela Ásia Central, mas pelo mundo inteiro, né? Os países da América Latina se juntaram, da África, alguns da Europa, como Itália e Portugal, né? E o Brasil não. Isso agora, né, tudo está com um ponto de interrogação, né? Como é que isso seguirá? Haverá um efeito, né, nos investimentos chineses nos países da iniciativa Cinturão e da Rota? Isso vai continuar? A questão da diplomacia das máscaras, the mask diplomacy, né, que tem sido aí aparecido muito nos jornais, né, o esforço chinês para não ser estigmatizada como local do início da pandemia, né, tem tentado fazer essa diplomacia de generosidade, de levar equipamentos médicos, mesmo pessoal médico, para muitos outros países, como a Itália, Sérvia, outros países europeus, na África, doações, mesmo para os Estados Unidos. No jornal de hoje, há uma carta do embaixador americano aqui em Pequim, agradecendo a China por essas doações e dizendo que espera continuar um espírito de cooperação, né, com as autoridades chinesas para permitir superar esses desafios. Então, essa mass diplomacy também é uma tentativa proativa do governo chinês de recuperar um pouco a imagem, de mostrar também que eles sabem fazer e que eles são generosos, sabem ajudar. Mas, como também vocês sabem, terão percebido, isso gerou, contudo, em alguns países, uma reação, né, talvez de incômodo frente ao modo como essa ajuda estava sendo feita e os discursos que estavam sendo feitos, a narrativa que estava sendo feita, né? Então, está um equilíbrio difícil entre a aceitação dessas ofertas de ajuda, por outro lado, uma certa reserva quanto aos interesses últimos que, porventura, podiam haver, né? Então, realmente, essa pandemia ela vai pondo em questão muito da situação atual internacional. Vamos seguir a nossa história com base no jornal, né? O mesmo jornal de ontem, mais duas matérias interessantes. Uma tem o título que o show de blame shift, né, de empurrar a culpa para um lado para o outro, né, mostra, segundo o jornal chinês, o anti-intelectualismo dos Estados Unidos, né? Essa é a leitura deles, né? De não seguirem a ciência, os dados concretos e mudarem ou lançarem mão, né, de jogos de dizer quem é o culpado, uma coisa ou outra. E no mesmo jornal, então mais aprofundado, mais difícil, né, o professor Stephen Roach, né, de Yale e também da Morgan Stanley, escreve um artigo, uma entrevista, onde ele afirma que os laços China-Estados Unidos estariam
a ponto de se romper, né? On the brink of breakdown. E ele diz que a situação anterior, a guerra comercial, etc., foi catalisada, piorada nesses últimos tempos com a pandemia, né? E que não dá para excluir que realmente acontecesse aquele fenômeno do decoupling, né? Da desconexão, desvinculação entre as economias, Estados Unidos e China. É verdade que 2018, 2019, talvez desde 2017, já foram marcados, né, por uma série de entreveros aí entre essas duas maiores economias do mundo, e os sinais já estavam claros, né, já estavam escritos na parede. E a pandemia fez o quê? Fez acelerar, talvez, aqueles primeiros sinais de um decoupling. Né? O alto representante de Relações Exteriores da União Europeia muito caracterizou a pandemia como o grande acelerador da história, né? Ele vai acelerar aqueles fatores que já estavam em evidência há alguns anos, né? Em torno de uma menor cooperação e talvez, né, um decoupling. Né? Aqui na China, por um lado, isso é visto com muita seriedade, né? A China sempre foi um grande país exportador, receptor de investimento, investindo muito em outros países, as economias interligadas, consideráveis até, digamos, 2015, que era impossível, né, esse decoupling, pelo menos ao estilo da época da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, né, onde realmente ali o comércio era mínimo entre a União Soviética e o bloco ocidental, e havia uma corrida política, ideológica. Hoje em dia, pensávamos que isso seria impossível, né? Mas há cada vez mais sinais, talvez, têm que ser lidos com cautela, sobre essa situação que poderia se agudizar, especialmente na eleição dos Estados Unidos. Ontem mesmo, notícia um artigo no New York Times do Robert Lighthizer, né, do USTR americano, Escritório de Representação Comercial americano, afirmando que os Estados Unidos erraram ao deixar a China entrar na Organização Mundial do Comércio e que era importante, era a hora de acabar com a deslocalização de empresas dos Estados Unidos para fora, especialmente na China. Estava na hora, ou seja, o fim do offshoring e a necessidade agora de reshore, de trazer de novo para os Estados Unidos as fábricas e os empregos. Né? E também hoje, para concluir esse ponto, no Financial Times, a notícia de que a Casa Branca teria pedido aos fundos de pensão americanos que não invistam em ações de empresas chinesas. Né? Então, nós teríamos passado aí de uma tech war, de uma guerra tecnológica, uma guerra comercial, né, para uma guerra de tarifas, né, sobre bens, para uma guerra financeira, né, o que escalaria essa tensão entre os dois países para um grau ainda mais elevado, embora o próprio artigo ressalva que os fundos de pensão, a Casa Branca não tem autoridade sobre esses fundos de pensão, então veremos a reação. Por outro lado, uma das reações concretas aqui na China em relação a isso, a perspectiva do decoupling, qual foi? Uma tendência a uma maior autossuficiência. Basta ler os jornais, ler a mídia, e nós temos ali, ontem a notícia de que, nesse mesmo jornal, que a Huawei acaba de conseguir atingir o estágio de produção de massa de um novo semiprocessador, né, que permitirá a eles já suprir um daqueles gargalos que eles tinham na fabricação dos seus produtos, especialmente para o 5G. E isso está se verificando em toda a indústria chinesa, é a busca de superar aqueles gargalos que impediam a China de dominar toda uma cadeia de produção, né? Porque ela dependia de chips, processadores dos Estados Unidos, da Coreia, da Alemanha, do Japão, né? Então ela está procurando, da Inglaterra, está procurando suprir esses gargalos para então poder não estar mais dependente comercialmente de nenhum outro país.
E a última questão aí, eu estou olhando aí para o relógio, tem muita coisa ainda a falar, mas é a questão do acordo que fazia a guerra comercial China e Estados Unidos e a questão de se a China conseguirá cumprir, né, porque ele previa um aumento de 200 bilhões de dólares, né, em importações chinesas dos Estados Unidos. E com a pandemia, né, isso que já era considerado muito realista para a maioria dos analistas, agora, então, talvez seja ainda mais difícil de cumprir, embora os chineses dizem que estão se esforçando ainda mais. Veremos. Bom, eu passo agora para um assunto mais específico, que é os impactos no comércio internacional estrito sensu. Né? O comércio internacional está colapsando? Ele vai colapsar? Né? Bom, a resposta é: isso depende de quanto tempo demorará para que haja um controle da pandemia e quais as escolhas políticas, especialmente política comercial, serão tomadas para enfrentar a crise. Né? Para termos a perspectiva correta do que nós estamos falando, de que crise do comércio internacional nós estamos falando, nós devemos saber que em 2020 a previsão é de que o comércio de bens caia entre 13% e 32%. Na última crise econômica de 2008, 2009, né, a retração foi de 15%. Então, no mínimo já é igual, né, mas se chegar na pior previsão, né, de 30%, 32%, né, nós estaremos de novo em 1930, né, onde também houve uma retração econômica mundial de 30%, né, só que isso ao longo de 3 anos. E essa previsão de até 32% é 2020. Né? Então, é disso que nós estamos falando, né, e é isso que demandará dos formuladores de política comercial de todos os países do Brasil de saberem utilizar os instrumentos corretos para fazer frente a essa situação. Uma das características do comércio internacional atual são as cadeias globais de valor, né, de Global Value Chains, né, e cuja lógica, naturalmente, era muito simples, né, era uma alocação eficiente de recursos, né, onde é que eu posso produzir de maneira mais eficiente, barata, de maneira a produzir os melhores produtos com os melhores preços. Né, isso levou, né, à globalização e levou, no caso concreto, que estamos falando aqui, de que muitas empresas vieram para a China. Né? De início, lá atrás, a partir da década de 80 já, especialmente depois, a partir da década de 90, com o objetivo de produzir e reexportar para o resto do mundo, né? Suprindo o resto das cadeias de valor. Hoje em dia, também isso já estava mudando, porque as empresas estavam vindo para a China para estar na China, para atender o mercado chinês, né? Não tanto reexportar. Então, isso já é um dado diferente. Mas a lógica aí dessas cadeias de valor é isso, uma alocação eficiente de recursos, né? E que hoje em dia pode começar a ser colocada dúvida, em questão, né? Porque em momentos de grande sensibilidade, algumas vozes começam a dizer não pode haver tamanha dependência em relação a alguns produtos de apenas 1 ou 2 países, né? Nós teríamos que ser mais independentes, autossuficientes na produção de alguns bens, né? Por isso, os Estados Unidos e outros países falando da necessidade de reshore, né? Ou pelo menos de nearshore, ou seja, trazer para mais perto do país base. Isso é possível? Faz sentido economicamente? Né? Passada a pandemia, as condições econômicas não serão as mesmas, então fará sentido economicamente investir recursos para uma demanda que provavelmente então será diferente, será menor, será mais reduzida. O Estado terá que alocar recursos para isso, né? Mas talvez em algumas áreas se deva viver com alguma redundância econômica, né? Ou seja, ter estoques, assim como você tem estoque de alimentos, poderia ter estoques de equipamentos médicos, por exemplo. Né? Entrando agora, tentando aplicar nesse pano de fundo, dá para vocês uma situação mais concreta.
né? Então, a resposta atual à escassez de suprimentos médicos e hospitalares. Né? O que os países podem fazer? O que se vê no mundo aí que os países estão fazendo? Né? Para o lado das importações, naturalmente, é a parte menos relevante, mais fácil, é a liberalização das importações daqueles bens mais necessitados. Né? A facilitação do comércio, né? Acabar com licenças, facilitar, agilizar esse embaraço aduaneiro, né? Criar as green lanes, né? Os canais verdes, onde os produtos passam mais rapidamente. Né? Essa é a parte mais fácil. No lado das exportações, aí a situação é bastante diferente. A tendência é haver um controle das exportações, de maneira absoluta, proibição de exportação de certos bens, ou pelo menos a necessidade do cumprimento de alguns requisitos burocráticos para tanto. Né? Segundo uma análise que eu vi aí recente da Organização Mundial do Comércio, em março, 24 países tinham aplicado algum tipo de restrição ou controle à exportação. Já em abril, um mês depois, 22 de abril, 80 países tinham aplicado. Né? Muitos europeus, os Estados Unidos, o Brasil, né? Em diversos graus. Né? Na União Europeia, isso foi um pouco complicado, porque de início os países europeus aplicaram restrições entre eles, né? Ou seja, da Alemanha em relação à Itália. Depois, a União Europeia tentou suplantar isso com apenas para fora, para que facilitasse as exportações, o fluxo do comércio dentro da União Europeia. Mas a questão, frente ao choque de demanda e de oferta, e uma luta desesperada por suprimentos, o que vai acontecer? Se todos aplicarem essas restrições às exportações, né, seria um vale tudo aí do comércio internacional, uma tendência ao protecionismo, isso realmente pode criar rupturas importantes. Né? Todos provavelmente ficarão pior. Né? E haverá menos incentivos, inclusive, para produzir. Se você não pode exportar, você já limitou o seu comércio. Se você não sabe se aquelas restrições vão continuar depois de um certo tempo ou não, como é que você vai fazer o investimento? Se o Estado tiver que pôr importantes recursos para aquilo, será menos eficiente do que comprar de outros. Por outro lado, se não se consegue achar os produtos indispensáveis no mercado internacional, é realmente uma crise, um desafio tremendo. Né? E muitos falam também da situação da China nisso, que a China foi quando começou a epidemia e depois agora é um dos grandes supridores. Mas o que temos que entender é que, primeiro, a China já era um grande produtor há muito tempo, né? Dependendo do produto, né? Era não exclusivo, mas talvez 90% de alguns, tipo máscara. De outros, ela tinha talvez a metade da produção, né? De ventiladores ou de outros produtos, equipamentos médicos, roupas. Também junto com a Índia, né? De fármacos e de reagentes químicos. E então isso tudo vem à tona. E os estados terão que definir aí o que fazer com isso no futuro, né? À luz também das questões econômicas que isso levanta. O que aconteceria, ainda nesse ponto de escassez de suprimento médico e luta terrível, desesperada através da procura desses produtos, né? Falou-se muito da pirataria, nova pirataria moderna, né? Quando os países tentavam comprar produtos, por exemplo, da China, e quando esses produtos passavam por algum outro país, eles eram apreendidos. Né? As notícias não são claras, às vezes simplesmente no trânsito do navio com os equipamentos até um outro país, veio uma oferta maior, então simplesmente o vendedor mudou de comprador. Né? Isso depende se a venda era FOB, CIF. Né? Mas aconteceram realmente alguns incidentes aí muito sérios, né? E que, de novo, também se pergunta o que fazer. Para depois da pandemia, né, 2 cenários. Um cenário mais otimista, de mais cooperação. Isso significaria que os atores globais reconheceriam que se necessitam respostas coordenadas para enfrentar esse tipo de crises mundiais, que daí levaria a um ímpeto maior
para reformar e reforçar a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, né, que permitiria uma maior colaboração científica, testes de vacina, protocolos médicos, né, e um reforço também do G20, maiores economias, e da OMC. Outra perspectiva, outro cenário, é de menos cooperação, uma tendência anti-globalização pós-pandemia, né, ou que se fala também de uma slowbalization, né, uma globalização mais lenta, uma lógica do vale tudo, restrição das exportações, no fundo, uma grande falta de confiança no sistema, o que leva a que cada um busque resolver os problemas sozinho, o que, em geral, leva a maiores dificuldades ainda. Deixo a resposta para vocês. E para terminar, né, antes que a doutora Luciane aí já me corte, e ainda talvez tenhamos algumas perguntas da plateia ou dos participantes aí desse evento, eu queria falar para vocês aqui do dia a dia da embaixada do Brasil na China. O relacionamento bilateral Brasil-China, até o final de 2009, né, muitos estavam considerando que tinha sido um ano muito bom, né, porque depois de alguns ruídos de início, o ano de 2009 conseguiu colocar as relações de novo em bons trilhos, né? Tivemos a visita do vice-presidente, depois a visita do presidente ao Brasil, o presidente chinês Xi Jinping esteve em Brasília também para o encontro dos BRICS, né? E todas as coisas corretas foram ditas, né? Então parecia ali que 2020 teríamos de novo um ano bom do relacionamento bilateral. A China, como vocês sabem, é o nosso principal parceiro comercial desde 2009, né, há 10 anos. Né? Depois vem Estados Unidos, Mercosul, União Europeia. E o comércio bilateral é de mais de 100 bilhões de dólares, né? O fluxo de importações e exportações, um grande volume. E, diferentemente da maioria dos outros países que têm comércio com a China, o nosso é preponderantemente superavitário. Né? O ano passado tivemos mais de 30 bilhões de dólares em superávit. Né? Então, é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. As nossas exportações elas são concentradas, né, em commodities, né, especialmente soja, em primeiro lugar, petróleo, minério de ferro, depois carnes em geral, né, de bovina, suína, frangos, também pasta de celulose, açúcar e alguns outros. Né? Então, são montantes muito expressivos e, curiosamente, nesse começo do ano, com exceção da soja, que caiu um pouco, todos os produtos aumentaram. E aumentaram, às vezes, em proporções bastante significativas. É muito interessante verificar isso nesse primeiro trimestre do ano aí, que aumentou. Mesmo também com o acordo comercial da China com os Estados Unidos, pelo qual ela tem que comprar mais produtos dos Estados Unidos. Isso até agora não teve impacto negativo. Até agora. Isso tudo pode mudar. Essas compras do começo do ano podem ser ainda referentes a contratos do ano passado. Temos que ver a evolução ao longo de todo o ano. O relacionamento Brasil-China em outras áreas também é muito importante. A China é um grande investidor do Brasil, acho que o estoque de investimentos é mais de 60 bilhões de dólares. Né? E a relação, né, se espalha por muitas áreas, né? Ciência e tecnologia. O ano passado, em dezembro, eu tive a oportunidade de ir a uma cidade a 500 quilômetros de Taiwan, uma base de lançamento de satélites Taiwan, onde foi lançado o 6º satélite conjunto Brasil-China. Né? Então, uma coisa muito concreta, muito relevante, uma cooperação bilateral que vem no final da década de 80, ainda continua, né? Levamos máquinas fotográficas que permitem mapear, né, todas as áreas de interesse do Brasil, né, como a Amazônia, para acompanhar a evolução do desmatamento, por exemplo. Né? Então, essa é uma cooperação muito importante. Mais recentemente, em janeiro, fevereiro, vocês também acompanharam, no Brasil, foi o resgate dos 30 e poucos brasileiros que estavam presos em Wuhan. Né? Foi toda uma operação aí do governo brasileiro que mandou os aviões aqui para recuperá-los. Vários colegas meus da embaixada foram até Wuhan, de noite, na neve, derraparam o carro, mas conseguiram chegar em Wuhan e resgataram os 30 brasileiros, colocaram nos aviões que a Força Aérea Brasileira colocou. E termino com isso a questão da situação da compra pelo Brasil de equipamentos médicos na China. Né? A embaixada tem procurado auxiliar
como pode, né? É um mercado hoje muito difícil. Primeiro, eu acho que a maioria das empresas, estados brasileiros ou cidades não tem muita familiaridade, em geral, com o mercado chinês, isso é evidente, e o mercado é um mercado atualmente extremamente competitivo. Há mais de 100 países tentando comprar as mesmas coisas que o Brasil, né? Desde luvas, máscaras, roupas, equipamentos médicos, equipamentos de proteção, óculos e os ventiladores tão necessários para o Brasil. Com mais de 100 países comprando. E com a produção pequena, que a China também precisou, muitos países estão querendo comprar, né? A China só agora está saindo da pandemia, né? O mercado se torna muito difícil, os preços explodem, né? Ventiladores que talvez custavam 5 a 10 mil dólares antes da crise, hoje se encontra por 10 vezes mais, né? 60 mil dólares ou mais, né? Isso varia. E então a embaixada preparou também uma explicação sobre os diferentes canais de compra dos equipamentos, né? Tivemos casos de sucesso, outros não, muitos não passam pela embaixada. Mas o que é importante saber é que eu preciso escolher bem os intermediários, as trading companies, eu preciso saber de quem se compra, né? Há um canal exclusivo do governo chinês, que é mais seguro, embora sem garantias de conseguir equipamento no tempo necessário. Há o mercado aberto, é necessário saber operar aí. As grandes empresas brasileiras com sede aqui, naturalmente, conseguiram comprar alguma coisa, mandaram para o Brasil. E está a questão também dos certificados de qualidade dos produtos, né? A China, para se proteger de acusações de que muitos dos seus produtos estavam sendo recusados ou apresentavam defeitos, aumentou as exigências em relação à qualidade, o que também, de novo, criou novos gargalos, né, de suprimento, e houve novas reclamações dos países compradores, né? Então, realmente é um mercado difícil, né? Há que levar em conta as exigências hoje chinesas, as brasileiras da Anvisa, né? E tentar falar com as empresas. Há uma lista de empresas autorizadas, mas essa lista muda todo o tempo. Então, há muita coisa aí a fazer, e o orçamento Brasil-China é importantíssimo. Eu termino por aqui, né? Espero que tenha mais esclarecido do que confundido, né? E estou à disposição para perguntas se houver tempo. Muito obrigado. Bom, estão podendo, agora conseguem me ouvir? Então, bom dia a todos. Inicialmente, eu queria agradecer ao Inovatê, agradecer e parabenizar por essa iniciativa maravilhosa. Vocês sabem, eu vou resumir na minha forma de falar, eu sou fã do Inovatê, número 1. Então, eu queria parabenizar por mais uma iniciativa maravilhosa, por estarem sempre à frente, sempre inovando, pensando nos demais. E eu queria fazer um agradecimento especial ao Celso por ter aceito colaborar conosco, participar dessa iniciativa, contribuir. O Celso é uma pessoa que tem toda uma história, né? O irmão dele cuida do Instituto Milton Pereira, o ministro Milton Pereira do STJ é pai do Celso, e eles têm um instituto que faz um trabalho maravilhoso em Curitiba, um trabalho social sensacional. Quem tiver a oportunidade de visitar, conhecer a página no Facebook, e o Celso é uma pessoa muito engajada, e assim que eu trouxe o projeto do laboratório, prontamente aceitou, e quero te agradecer, então, Celso, publicamente, e dizer a todos que o Celso foi o melhor chefe que eu já tive. Eu trabalhei com ele 6 meses na Missão do Brasil, em Genebra, e foi sempre, eu digo, acho que talvez, tirando a corregedoria, porque a corregedoria é fantástica também de uma outra forma, mas essa experiência com a Missão do Brasil em Genebra, eu acho que foi talvez a mais interessante de toda a minha vida. Eu aprendi muito com eles e sou uma grande admiradora do trabalho do Itamaraty, dos diplomatas, e em especial do Celso e das pessoas com quem eu convivi naquela época. Mas, gente, como nós não temos muito tempo e temos que encerrar em exatamente 7 minutos, eu gostaria só de fazer um comentário que foge um pouquinho do direito
comercial internacional, mas que eu me recordei ao ouvir o Celso falando da forma de controle da Covid na China. O Celso, há umas semanas atrás, me mandou um vídeo em que mostrava como era feito esse controle, e é interessante como ele mexe com as nossas emoções, com o nosso sentimento. A gente tem uma outra forma de ver a vida, de ver as questões de privacidade. E eu me lembrei do Yuval Harari, que falou há pouco que o conflito que aparentemente existe, não é, entre saúde e privacidade é uma escolha falsa, é um conflito falso. E ele disse que, na verdade, nós estamos frente a um teste de cidadania. A gente pensa que pode escolher entre uma vigilância totalitária ou um apoderamento do cidadão, entre isolamento nacional ou solidariedade global. E o governo ele pode monitorar as pessoas, né, usar uma estratégia de monitoramento, de punição, que é mais ou menos o que a China vem fazendo, ou usar uma estratégia de confiança e de empoderamento, desculpem, do cidadão. E o que me chama a atenção nisso é como que é essa estratégia que vem sendo usada pela Coreia do Sul, por Taiwan, por Singapura, também eu diria que Suécia, Alemanha, de uma certa forma, tem usado mais esse tipo de estratégia. E é interessante que ele fala que para que essa estratégia funcione e dê certo, é necessário que as pessoas confiem na ciência, confiem nas autoridades públicas, na mídia, que elas tenham a capacidade de distinguir dados que são científicos, de ouvir os experts, em detrimento de fake news e uma outra série de teorias conspiratórias e más informações que são diz que tem uma pandemia que é distribuída para nós disso todos os dias. E isso me chama a atenção como cada vez é mais importante a educação, e como eu vejo que isso é necessário no Brasil, educar as pessoas. Às vezes aqui a gente usa estratégias que são mais aproximadas do totalitário, para dizer, não, mas a população não compreende. Talvez a população compreenda sim, basta que a gente comece a fazer campanhas de informação e de educação. Eu acredito muito na necessidade da educação, da orientação e de acreditar sim que o outro pode entender e pode compreender. Então, assim, só deixando esse comentário, essa reflexão. Quanto às questões comerciais, bom, eu tenho certeza que nós poderíamos passar o webinar inteiro aqui conversando, né? E eu tinha preparado, inclusive, 9 perguntas e recebi mais 2 do público, então temos 11. Eu vou fazer uma filtragem para a gente poder, Celso, eu vou fazer um apanhado e aí eu vou te pedir que tu respondas na medida do possível, porque nós temos que encerrar em 5 minutos. Então, uma das questões que tu já passaste por ela, mas talvez tu pudesses entrar um pouquinho mais, é que as pessoas muitas vezes têm se questionado quanto à dependência dos produtos estrangeiros, e isso se exacerbou no caso da... Tá com microfonia, gente? Eu tiro o telefone de perto da boca. Não? Isso se exacerbou um pouco no caso da Covid. Então, a gente viu uma declaração do ex-ministro da Saúde, do Mandetta, dizendo que era inacreditável que apenas um país do mundo produzisse máscaras. A gente sabe que na Europa, 90% dos EPIs é importado, de países como a Malásia, o Marrocos, o Japão e outros. E atualmente há uma discussão na União Europeia em que eles querem nacionalizar, eles querem trazer para dentro da União Europeia a produção de remédios. Então, assim, se tu pudesses, eu sei que tu já tocaste nesse assunto, trazer um pouquinho mais, será que esse receio realmente é justificado, ele tem fundamento? E aí, já puxando, nós tivemos um caso muito famoso, que ainda está pendente de apelo na OMC, que é o 472, que envolve conteúdo local. Será que algum grau de conteúdo local começa a se justificar a partir do momento em que uma pandemia, uma situação assim, pode, ou até desastres naturais, amanhã ou depois, podem nos colocar numa situação de não ter acesso aos produtos importados, né? Isso seria, então, uma questão.
E agora, assim, porque como temos muitíssimo pouco tempo, eu vou te trazer uma do público também aqui, porque eu não vou conseguir fazer todas, que é sobre a construção de narrativas. O Edson Fagundes Moreira formulou. E ele pergunta se nessa construção de narrativas impacta de alguma forma a difusão de fake news, de que o vírus teria sido confeccionado em um laboratório e que não passaria de uma estratégia comercial da China. Então, eu te deixo com isso, já te agradecendo e agradecendo a todo mundo que está nos assistindo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Voltou. Que voltou. Eu não estou te ouvindo. Pode responder. Tu conseguiste ouvir? Está me ouvindo? Ok. Obrigado, Luciane, pelas palavras e agora pelas perguntas. Vou tentar responder rapidamente as duas. Sobre a dependência dos produtos estrangeiros, etc. Sem dúvida, a pandemia, um fenômeno único, tão diferente, nos obrigará a repensar o funcionamento do sistema multilateral de comércio, né? E as próprias regras que regem esse comércio, que estão consolidadas nos acordos da Organização Mundial do Comércio, né? Conteúdo local, desglobalização, né? Renacionalização de empresas. Eu creio que aí seria importante encontrar um equilíbrio, né? Entre aquelas coisas que realmente nos protegerão mais e fazem algum sentido econômico, mesmo que gere um pouco de redundância econômica, né? Onde se atende mais a uma questão de segurança mesmo do que os princípios econômicos, mas de uma maneira muito restrita. Se isso se estender e se tornar um protecionismo, pura e simplesmente, né, isso certamente vai levar a consequências mais sérias. Né? Nós temos da MCI a possibilidade de, excepcionalmente, lançar mão de exceções de segurança nacional, national security. Há também a situação de food security, né? Também está previsto nas regras da MCI. E agora está se perfilando aí cada vez mais a questão de uma health security, segurança na área de saúde. A questão é regulamentar bem, modular bem e não deixar que isso contamine tudo. Né? Se for em direção a uma desglobalização mais ampla e um protecionismo sem muito fundamento, será difícil. E os países em desenvolvimento, como o Brasil, são os que mais sofrerão, porque não tem os recursos do Tesouro e do Estado para manter empresas que, em tese, serão não muito rentáveis, né? Porque produzirão para casos eventuais, não para o mercado do dia a dia. E quanto à questão da narrativa, a pergunta aí do público, e a difusão de fake news, produção do vírus no laboratório de Wuhan, sim, sem dúvida. Nós vivemos hoje num mundo que é como de 1984, né? O amor é ódio, guerra é paz, verdade é mentira. Já não se sabe mais o que é fato, o que não é. E há uma guerra de palavras que é alimentada por todos, né, e por todos os lados, né, e é muito difícil separar o joio do trigo, mas a maioria é joio. Né? Nós temos que nos ater mais aos fatos e à ciência. Né? E quanto à origem do vírus, né, essa é uma questão, em algum momento se pensará, mas como já foi falado aí, geralmente não se atribui passaporte, nacionalidade ao vírus. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Né? E há que deixar os cientistas que esclareçam isso. O laboratório, é importante que se diga, com isso eu termino. Né? O laboratório aqui de Wuhan, a China tem 4, os Estados Unidos tem dezenas. É um laboratório que foi construído com a França, né? E os padrões de segurança, protocolo de segurança, são também internacionais, né? E houve muita colaboração ao longo do tempo, inclusive com os Estados Unidos, nesse laboratório. Né? Então, é necessário ver as coisas com muita cautela, né? E não tirar conclusões apressadas. Muito obrigada, então, e acho que podemos encerrar. Eu sei que o próximo palestrante, o ministro Edson Fachin, já está aguardando na sala, então eu agradeço mais uma vez, desejo um excelente dia de trabalho a todos e ao Celso uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigado pelo convite. Prazer. Obrigada. Tchau, tchau.
Entre os aprendizados que o corona trouxe, há um em especial: aprender a ver e ajudar a quem está mais fragilizado. Aprender, ver, pensar, agir, verbos que nós do Laboratório de Inovação da Justiça Federal conjugamos e transformamos em solidariedade. Engaje-se nesta corrente. Participe do projeto Direito Solidário – Recursos para o Bem. A conexão entre referências da área jurídica e você que quer aprender e contribuir para ajudar no combate ao desamparo que esta pandemia trouxe a muitos. Cursos jurídicos online a custo acessível, com destinação de renda a famílias e entidades que precisam de ajuda neste momento de forte impacto social. Agregue conhecimento, agregue solidariedade, agregue valor à vida. Simone tem que abrir o áudio. Olá, pessoal. Eu sou a Simone Fortes, sou juíza em Santa Catarina e uma das tantas voluntárias desse incrível projeto conduzido, elaborado, desenvolvido pelo Inovati. Esse vídeo lindo que vocês acabaram de ver foi produzido pelo Javier, da TU Comunicação. Assim como o vídeo anterior, do intervalo anterior, foi produzido pela Simone, que é uma designer incrível, tudo gratuitamente, né, com o trabalho de todos os profissionais que estão envolvidos nesse webinário e no projeto Direito Solidário. É realmente muito bom a gente ter vocês conosco nesse evento virtual, que é uma imensa reunião de pessoas voltadas para o bem comum. Vamos trazer o melhor de nós, vamos colher os frutos do conhecimento e vamos doar o que for possível para ajudar a fazer melhor a vida daqueles que estão enfrentando tantas dificuldades. Vamos fazer, vamos construir, vamos consolidar esse direito solidário. Vamos nos conectar e vamos doar. Eu estou recebendo aqui a informação do Matheus, nosso talentoso laboratorista, de que a gente já tem mais de 8 mil reais arrecadados, mas nós precisamos de mais. Vamos compartilhar esse evento com amigos, vamos compartilhar com a família. Os temas são atuais, são muito relevantes e a gente pode, com isso, ajudar muitas pessoas, né? Uma ação que vai multiplicar realmente muito, muito amor. Só lembrando, né, esse webinário marca o lançamento do projeto Direito Solidário – Recursos para o Bem, e está saindo do forno muito em breve o primeiro curso, que vai ser disponibilizado nas plataformas das escolas parceiras, Direito Previdenciário na pandemia do novo coronavírus. Gente, vamos oferecer, então, o que nós temos de melhor aqui, o conhecimento jurídico, arrecadando recursos para instituições, para coletivos que atendem aqueles que estão mais vulneráveis, né? São crianças, são idosos, são portadores de deficiência, são indígenas, quilombolas, famílias, comunidades carentes. Venham, né, fazer parte dessa rede, venham nos apoiar, vamos doar, vamos chegar a mais, vamos alcançar a mão a essas pessoas. Nós vamos seguir agora com o nosso evento, né, ouvindo o próximo palestrante. Eu confesso que eu estou muito feliz por tê-lo aqui, ansiosa e curiosa para ouvir a sua fala. Eu acredito que vocês também, então eu devolvo a palavra para a nossa mestre de cerimônias para que ela faça a sua apresentação.